Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo, tá? Agora eu vou falar de arcos simétricos. Então, no vídeo anterior, a gente falou lá do ciclo trigonométrico, que a gente tem a circunferência de raio 1, tá? Então, vou fazer aqui a circunferência de raio 1, ó. Vou alterar a escala dela aqui do eixo X. Vou colocar a distância de um em um e o eixo Y também, distância de um em um, para não ter os decimais. Então, estou aqui com uma circunferência de raio 1, ok? Bom, então essa circunferência de raio 1 que eu fiz aqui, o que são os arcos simétricos, tá? Então, a gente vai falar em simetria aqui, de um determinado arco. Eu vou construir um ângulo aqui, gente. Deixa eu só pegar aqui, marcar um ponto. Eu vou construir um ângulo aqui, por exemplo, ó, de 40 graus, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta de ângulo com uma dada amplitude, ó. Vou clicar em B e A e vou fazer um ângulo aqui, ó, de 40 graus, tá? No sentido anti-horário. Ele fez um ângulo aqui de 40 graus, tá? Até posso esconder o ângulo, mas ele marcou esse ponto. Então, esse meu arco aqui, ó, ele tem 40 graus, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de arco por 3 pontos. Eu vou clicar aqui no B, vou criar um ponto aqui, e nesse cara, ele fez um arco aqui, tá? Tem um arcozinho aqui, que eu vou pegar este arco, ó, ele tem a ferramenta aqui, que ele falou que fez um arco, ó, e eu vou pegar aqui e vou colocar esse arco. Vou dar uma configurada nele, ó. Vou colocar ele na cor vermelha e vou engrossar um pouco a espessura da linha dele, tá? Só para vocês visualizarem. Eu fiz um arco aqui que ele mede 40 graus, tá? Então, esse ponto B aqui, ó, deste ponto B até o B', que ele está chamando de D, ó, ele chamou de D aqui, coloquei na cor vermelha. É esse arco aqui, tá? Então, tem um arco aqui, e esse arco, ele mede 40 graus, tá? Ó. O B, A, B', ó, esse arco aqui é de 40 graus. Então, eu tenho um arco aqui no primeiro quadrante, tá? E aí a gente tem feito os exercícios, então ele fala assim, ó, determine o simétrico dos seguintes arcos em relação ao eixo X e Y em relação à origem. Então, eu estou aqui com um arco de 40 graus, exatamente o desenho que eu fiz, tá? Esse arco aqui, ó, a gente começa a contar, né? A gente já falou isso aqui, o zero em graus, né? Estou trabalhando em graus. E que aqui eu teria o 90 graus. Então, esse arco vermelho, tá? Ele é um arco de 40 graus. Eu já fiz ele com essa medida, tá? E aí ele fala assim, qual é o simétrico desse arco aqui, gente? Qual é o simétrico desse arco, D aqui de 40 graus, em relação ao eixo X, ó? Se vocês repararem, eu tenho uma ferramenta aqui de fazer reflexão em relação a um eixo, e eu tenho uma ferramenta de fazer uma reflexão em relação a um ponto, tá? Então, vamos supor que eu faça uma reflexão em relação a um eixo, tá? Então, eu clicaria nesse arco D aqui e faria uma reflexão dele em relação ao eixo X, ó. Eu vou clicar no eixo X e ele vai projetar esse arco aqui para baixo, tá? O que que acontece, gente? Esse arco aqui, de cima é 40 graus, quando eu faço uma simetria desse arco, este arco aqui para baixo, ó, este arco aqui, ele chamou de D', esse arco aqui também é de 40 graus, tá? Se eu medir com a ferramenta de ângulo, ó, deixa eu ver aqui, vou medir com a ferramenta de ângulo. Tem que medir ao contrário. Se eu medir esse ponto daqui, aqui, aqui, ó, ele vai. Deixa eu pegar só a ferramenta ângulo. Se eu medir esse ângulo aqui, ó, ele vai dizer que tem 40 graus, tá? Que é o mesmo que o aqui de cima, ó. 40 graus, ó, tá? Que eu tinha escondido. Então, o de cima é 40 e o de baixo é 40. Porque eu fiz exatamente simétrico, tá? Eu pedi para fazer uma
simetria. Então, o tamanho que esse arco aqui tem, esse arco para baixo tem. O tamanho da abertura desse arco de 40 graus, aqui tem 40 graus, tá? Então, ele fala assim, qual é o simétrico desse arco de 40 graus em relação ao x? Reparem aqui, se eu traçar um segmento de reta desse ponto a esse, ó, tá? Esse segmento de reta, ele está cortando exatamente esse eixo, o eixo X, tá? Então, eu falo que o simétrico desse ângulo, ó, de 40 graus, que era o de 40, era esse arco. Se eu fizer uma simetria, se eu refletir esse arco em relação a esse eixo X, ele vai vir aqui para baixo 40 graus, tá? Então, qual é a medida do simétrico do 40 graus em relação ao eixo X? Por que em relação ao eixo X? Porque ele está cortando aqui o eixo X, tá? Então, esse arco aqui é 40 graus. Reparem o seguinte, eu não vou dizer aqui que é 40, né? Reparem que a contagem, ele começa aqui no 0, 90, 180 graus, a gente fez o outro vídeo, aqui 270 graus, né? E a volta completa aqui, 360 graus. Mas eu quero saber qual é esse ângulo aqui simétrico, né? Em relação a esse. Então, se eu partir daqui 0, 90, 180, 270, ele vai vir até aqui. Se eu desse a volta completa, era 360. Mas reparem que ele veio para cá, ó, 40 graus, tá? Então, a gente diz que esse ponto B, duas linhas, o simétrico desse, ele seria a volta completa, que é 360 graus, menos os 40, tá? É como se ele tivesse aqui voltado 40 graus. Então, eu vou ter que esse cara aqui, o simétrico, ele vai ser 320 graus, tá? Então, no exercício eu falo assim, qual é o simétrico do ângulo de 40 graus em relação a x? Eu ponho aqui que em relação ao eixo x, basta eu indicar aqui, tá? Que em relação ao eixo x, o meu simétrico vai ser o ângulo de 320 graus. Porque a gente diz aqui, se daqui para cá subiu 40, o simétrico é o que vem 40 para cá, tá? Só que a volta completa seria 360 e eu volto 40. Então é 360 menos 40, tá? Esse seria o simétrico em relação ao eixo X, tá? Aí ele fala assim, ele me deu esse ângulo de 40, tá? No exercício, ó. Esse cara aqui que está sendo a minha referência, ó. 40 graus. Então, venho aqui e falo assim, qual é o simétrico do 40 em relação ao eixo Y? Repara que esse é o eixo Y. Então, significa que ele vai refletir esse ponto B em relação a esse eixo, ó. Eu posso fazer, ou o arco, né? Eu posso fazer isso pelo GeoGebra, a ferramenta aqui, ó. Eu vou fazer uma reflexão em relação a um eixo, que é o eixo Y. Então, vou clicar de novo neste arco, ó. Repare que ele meio que selecionou, eu quero a reflexão desse arco em relação a esse eixo Y. Olha o que ele vai fazer. Ele vai espelhar este arco, ó. Vou só tirar essas letras que poluem. Ele espelhou esse arco para cá, ó, tá? Ele espelhou o arco aqui para esse lugar aqui, tá? Deixa eu esconder esse ponto aqui. Ele espelhou para cá. E aí, esse cara, ó, eu traço um segmento aqui, ele é o simétrico desse arco de 40 graus em relação ao eixo Y, porque ele está cortando o eixo Y, tá? Então, simétrico é isso aqui. Qual é o tamanho desse arco, gente? 40 graus. Qual é o tamanho desse arco? 40 graus. Só que este arco, né, o simétrico, eu teria que contar deste ponto aqui, que é o 0, vou girando até chegar aqui, tá? Aí, quanto que é esse arco desse ponto até chegar aqui? Se eu tivesse vindo até aqui, seria 180. Mas ele está voltando, eu falo assim, é como se estivesse voltando aqui, o mesmo tanto daqui, 40 graus. Então, quanto que é esse ponto aqui, ó, o simétrico desse cara? Neste ponto, eu faria os 180 graus, né? De 180 graus seria até aqui.
ele está antes do 180, então é 180 menos 40 graus, ó, tá? Ah, quanto que é esse 180 menos 40? 140 graus, tá? Então, quem é o simétrico desse ângulo de 40 graus em relação ao eixo Y? Repara que ele está cortando, ele está espelhando em relação ao Y. Então, em relação ao eixo Y, o meu simétrico, ele é esse ângulo aqui de 140 graus, tá? Vou fazendo a simetria. E ele ainda pediu também, além da simetria em relação a x e y, a simetria em relação à origem, ó. Então, esse 40 graus, eu vou fazer a simetria desse ponto em relação à origem, ó. Aí eu venho aqui, o GeoGebra faz para mim, ó, tá? Aqui, reflexão em relação a um ponto. Então, eu faria esse ponto aqui. Eu estou fazendo um arco, tá? O tamanho desse arco em relação a esse eixo. Ó. Então, vou clicar no arco. Ó, ele dá uma ideia aqui que selecionou e eu vou fazer simétrico em relação a esse eixo. Ó. Repare que ele projetou esse arco para cá. Ó, tá? Vou esconder aqui. Ah, então, este arco daqui, ele tem o mesmo tamanho desse, né, gente? Então, aqui, ó, ele veio até aqui. O meu simétrico é desse ponto, sempre do zero. Eu vou girando até chegar aqui, meu simétrico. Bom, se eu girar daqui até aqui, é 180. Só que ele vem até aqui. Então, desse 180, eu giro mais 40. Então, neste ponto aqui, ó, o meu simétrico é 180 graus mais 40 graus. Portanto, o meu simétrico aqui vai ser igual a 220 graus em relação à origem. Ah, por que que eu estou pegando aqui, nesse caso, e voltei 40 do 180? Porque eu começo a contar aqui, do eixo X. Tem aluno que às vezes ele quer contar do eixo Y, mas o zero começa aqui, ó, no eixo X. Então, deste ponto até esse, o meu arco é de 40. Quando eu espelhei, ele espelhou a partir daqui, ó, tá? Ele espelhou aqui. Então, esse arco é 40. Só que eu tô aqui, ó, neste ponto, eu tô antes do 180. Esse arco todo aqui, ó, tá? Né? Tô girando nesse sentido. Então, desse 180, eu volto 40 graus, que é o tamanho desse. E aqui, desse 180, eu ainda percorro mais 40 graus, tá? Que é o simétrico aqui, ó. Ele tem o eixo de simetria aqui. Desse ponto passando aqui, ó. Repara que ele passa pelo centro, é o simétrico, tá? Esse ângulo é 40 graus, e se eu medir esse ângulo, ó, ele também, obviamente, que vai ser 40 graus. Deixa eu ver aqui se é nesse sentido, ó. É esse mesmo. Ele também é um ângulo de 40 graus. A gente fala lá que é o oposto pelo vértice, tá? Então, se ele aqui percorreu 40, o simétrico em relação à origem aqui vai dar 40. Ah, como que eu descubro? Se aqui é 180, eu acrescento os 40, dá 220. Esse aqui está antes do 180, então do 180 eu tiro 40, tá? Portanto, simétrico aqui em relação à origem nesse exercício, o simétrico em relação à origem é esse ângulo aqui, ó. Daqui para cá ele refletiu aqui, 220 graus, tá? Então, estou fazendo aí os simétricos em relação aos eixos. Em relação ao eixo X, corta o X, é 320. O simétrico desse 40 graus em relação ao Y é o que vai cortar o eixo Y, 140. O simétrico do 40 em relação à origem, 220, ok? Bom, vamos pegar mais um exercício aqui. Deixa eu limpar a tela. Vamos fazer um em radianos, ó. Então, deixa eu limpar aqui. Bom, vou construir aqui, ó, primeira coisa, tá? Vou construir a circunferência de raio 1, de novo. Clico aqui na origem, raio 1. Entro. Deu a circunferência de raio 1, tá? Aqui vou só fazer o eixo X. O eixo aqui, distância de 1 em 1. Eixo Y, distância de 1 em 1. Circunferência de raio 1, tá? Tiro a malha
Vou tirar a malha aqui para ficar mais limpo, tá? Só que agora ele quer uma medida, gente, o simétrico desse ângulo 2π sobre 3, tá? Como que eu faço isso aqui? Então, no vídeo anterior, a gente mostrou as medidas em radianos, ó. Então, em radianos, aqui é 0, né? Metade da volta que a gente usa lá para fazer a relação, 180 graus é π, e a gente tinha visto que uma volta completa é 2π, tá? Obviamente aqui que esse ponto é metade do π, 90 graus, π sobre 2, e aqui é um π mais metade, 3π sobre 2, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas eu vou marcar esses caras, 0, π e 2π. Reparem aqui que ele vai falar para mim assim, ó, qual é o simétrico de 2π sobre 3, tá? O que que eu vou fazer? Eu quero o simétrico de 2π sobre 3, tá? Como essa medida aqui está em radianos e ela é uma fração, e o denominador é 3, o que que eu sempre faço, né? Eu falo assim, ó, aqui metade da volta é π. Como ele está com o denominador 3, eu diria que aqui eu posso escrever esse π como 3π sobre 3, tá? Porque se eu dividir 3 por 3, vai dar 1. Então, o π é a mesma coisa que 3π sobre 3. Por que que eu estou usando o denominador 3? Para ficar igual a esse e facilitar para a minha localização. E 2π seria quanto? 2π, 2 seria 6 dividido por 3, tá? Então, eu falo que é 6π sobre 3. Porque se eu pegar 6π e dividir por 3, vai dar 2π. Se eu pegar 3π e dividir por 3, vai dar 1π. Tá? Então, eu faço essas marcações aqui. O que que vai acontecer aqui, né, gente? E eu vou dar essa circunferência na prova para vocês. O 2π sobre 3, tá? Porque eu não gosto de transformar em graus, a gente pensar em radianos. Se aqui eu tenho 3π sobre 3, significa que esse 2π sobre 3, se eu parto aqui do zero, que ele está antes, né? No sentido anti-horário, ele está antes de chegar em 3π sobre 3. Porque 2π sobre 3 é menor. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, ó, eu vou marcar aqui que a posição desse meu ângulo é 2π sobre 3, tá? Se eu fizer um arco aqui, gente, tá? Eu posso até usar a ferramenta aqui, ó. Vou usar a ferramenta de arco, tá? Um arco por 3 pontos. Eu vou clicar aqui, um ponto, vou clicar aqui, um ponto, e vou clicar aqui, ó, como se fosse outro ponto. Eu criei um arco aqui, tá? Ó, deixa eu esconder esse pontinho aqui de esconder. Deixa eu arrastar aqui. Eu criei um arco aqui, tá? Ó. Tem um arco aqui. E tem um arco que eu criei aqui, tá? Este arco, ó, se eu vier aqui, eu posso configurar ele. Vou colocar aqui, configurações. Eu vou colocar ele na cor azul, tá? E vou engrossar, ó, ele já ficou azul. E vou engrossar um pouco a parede dele, tá? Ó, esse arco aqui, vamos supor, se aqui é 3π sobre 3, aqui é 2π sobre 3. Ou seja, esse arco aqui eu voltei 1π sobre 3, né? Qual é o simétrico desse arco em relação ao x, ao eixo x? Lembrando que esse é o eixo x. Então, vai ser um arco que ele vai projetar esse ponto aqui, ó, esse arco aqui, aqui para baixo, para baixo. Então, se eu pegar a ferramenta do GeoGebra, ó, eu vou fazer a reflexão em relação ao eixo. Eu vou fazer a reflexão desse arco, ó, ele já selecionou, em relação a esse eixo. Simplesmente ele vai jogar aqui para baixo um arco desse mesmo tamanho, tá? E eu estou fazendo isso em relação ao eixo X, ó. Posso até traçar um segmento de reta daqui a aqui, ó. Um segmento que ele cruza o eixo X, tá? O que acontece, gente? Qual é o simétrico? Eu falei aqui, se aqui era 3π sobre 3, e eu tinha que marcar o 2π sobre 3, significa que aqui eu voltei 1π sobre 3, ó. É 1π a menos.
2π aqui, 3π. Então, eu voltei um π sobre 3. Esse arco aqui, ele tem o mesmo tamanho, só que ele está vindo aqui, ó, do zero ele chegou em 3π sobre 3 e passou mais um π. Então, de quanto que é esse arco aqui, ó? Se aqui é 3π sobre 3 e ele andou mais um π, porque aqui ele voltou 1, então esse simétrico aqui, ó, vai ser 3π sobre 3 mais 1, 4π sobre 3, tá? Então a gente diz aqui que o simétrico em relação ao eixo x, ó, tá? Ele é 4π sobre 3, tá? E o que facilitou eu marcar esse 2π sobre 3 foi entender que o π aqui era 3π sobre 3. Ó. Então, ele está um arco aqui, 1π sobre 3. E aqui ele está 1π sobre 3 depois, tá? Bom, qual é o simétrico deste cara aqui em relação a esse eixo aqui, que é o y? Posso pegar a ferramenta aqui, ó. Reflexão deste arco selecionou em relação a esse eixo. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer projetar esse arco para cá, ó. Então aqui, se daqui para cá ele tinha voltado, esse arco era de 1π sobre 3 voltando, este arco aqui é 1π sobre 3. Só que eu começo a contar do zero, tá? Então daqui até aqui, ó, esse arco vai medir, né, desse ponto aqui que eu preciso, só pegar a caneta, que este cara aqui, ó, ele vai medir 1π sobre 3. Tá? Então, se esse arco ele voltou 1π, esse arco aqui é de 1π sobre 3. Ele andou 1π para cá. Tá? Então, simétrico é esse cara aqui, ó, desse ponto para esse, cortando o eixo y. Então, simétrico de 2π sobre 3 em relação ao eixo y é π sobre 3. Então, eu venho aqui e marco que em relação ao eixo y, o meu simétrico aqui, ó, é π sobre 3, tá? Qual é o simétrico que está faltando? Já que essa é a minha referência. O simétrico desse em relação ao eixo, a origem, né? Então, que é essa ferramenta aqui, ó. Eu falo assim, eu faço o simétrico desse arco em relação à origem, ó. Deixa eu pegar a ferramenta de novo. O simétrico desse arco em relação à origem. Ó, ele fez um arco, projetou para cá. Se esse arco é um π, esse arco aqui é um π também. Então, eu começo a contar, ó, daqui, né? Porque o zero nesse sentido. Eu vou fazer todo esse giro até aqui, né? E não vou chegar na volta completa, 6π sobre 3. Esse arco vai estar 1π sobre 3 antes aqui. Então, eu vou pegar a volta completa, seria 6π sobre 3, mas eu parei aqui 1π sobre 3 antes, que é o mesmo arco. Então, aqui eu teria que fazer esse 6π sobre 3, que seria a volta completa, menos 1π sobre 3. Porque eu estou aqui, antes da volta completa, 1π sobre 3, que é a mesma medida daqui, tá? Então, aqui, esse cara vai ser igual a 6π sobre 3 menos 1π sobre 3, 5π sobre 3, tá? Então, o simétrico aqui, em relação à origem, né? Simétrico em relação à origem, vai ser essa medida de 5π sobre 3, tá? Todos esses arcos têm o mesmo tamanho. Então, aqui, se ele era um arco que daqui para cá era de 1π sobre 3, né? Porque eu sabia que aqui era o 3π sobre 3. E o que eu queria era o 2π sobre 3. Então, ele estava 1π sobre 3 aqui antes de chegar no 3. Eu sei que esse arco mede 1π. Quando eu faço a simetria desse arco em relação a esse eixo y, ele dá esse arco, que tem o mesmo tamanho, 1π sobre 3, porque a diferença daqui para cá é 1π. Então, esse cara é 1π. Aí, o simétrico desse arco em relação ao x é o que ele vai projetar para cá. Então, se aqui é 1π, aqui é 1π também.
Como aqui é 3, né? Eu estou fazendo esse giro até aqui, são 3π sobre 3 mais 1π. E aqui, esse simétrico desse, ele fez esse arco aqui, que também mede a mesma medida, porque é simétrico. Então, a volta completa seria 6π, mas ele deu uma volta até chegar aqui. Ele parou 1π antes, 1π sobre 3 antes. Então, 6 tira 1, 5π sobre 3, ok? Então, desta forma aqui, quando eu vou projetando, a gente vai achando os arcos simétricos, tá? E aí eu vou fazer mais exercícios em sala aí para vocês. Mas esses 2 vídeos vocês podem estar revendo e utilizando para fazer os demais exercícios, ok? Então, para esse vídeo aqui, isso aqui era o que eu tinha. Posteriormente, eu vou mandar mais um vídeo de revisão para a nossa prova. Então, um grande abraço aí e até a próxima.